Paulo vai ou não fechar com a XP Investimentos? E aí, torcedor, tô trazendo aqui um corte atualizado cheio de notícias. Só que antes, se inscreve aí para dar aquela força. Encontro com a XP e a empresa ofereceu um aporte de 1,5 bilhão de reais, que funcionaria como uma espécie de empréstimo, embora também com participação nos name rights do estádio do São Paulo por 30 anos. Muitos torcedores do São Paulo se animaram com a ideia porque viram a perspectiva do pagamento de 700 milhões de reais em dívidas bancárias e o restante da grana em melhorias para o estádio e também no departamento de futebol. Antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com uma pessoa próxima a Rima Assis, o presidente do São Paulo, para entender se essa negociação está perto de fechar, se ela pode ser concluída ou não. Abre aspas para essa fonte. Por enquanto, tem-se apenas conversas para discutir ideias. Não há nada avançado. Fiquei com a impressão de que dois pontos repercutiram muito mal dentro do São Paulo em relação a essa proposta da XP. O primeiro deles, empréstimo com juros de 1,1% ao mês. Se você multiplicar por 12, chega assim a uma cifra grande. Pior ainda se você entender que esse empréstimo pode ter 30 anos de duração. São Paulo também não gostou que os name rights do estádio fossem incluídos por 30 anos em favor da XP, sem um abatimento desse 1,5 bilhão. Os caras emprestam dinheiro, recuperam a grana com 1,1% de juros ao mês depois de 30 anos e ganham, entre aspas, de graça os name rights do estádio. Vale a lembrança de que o atual acordo, que envolve o BIS e a Mondelez, rende ao São Paulo 25 milhões de reais por ano. Foram 3 anos de contrato e 75 milhões de reais. Hoje o São Paulo sonha com um name rights que tope pagar entre 50 e 60 milhões de reais por temporada. Se você multiplicar por 30, dá uma olhada no enorme negócio que a XP faria, especialmente porque ela recuperaria o aporte financeiro, esse dinheiro emprestado. Segundo essa minha fonte, abre aspas, damos atenção a todo mundo que nos procura. Discutimos ideias, por exemplo, com o Diego Fernandes nos mesmos moldes. Ele levou um pessoal que entende de investimentos e conversamos rapidamente, mas não se avançou em nada. Então já estou respondendo também a possibilidade de Diego Fernandes, o empresário que levou Carlo Ancelotti, o que intermediou a ida de Carlo Ancelotti à seleção. Ele vive tentando cavar um espaço na SAF do São Paulo. Dá para dizer para vocês que em relação ao Diego Fernandes não se avançou em nada e as tratativas com a XP também estão bem distantes de um acordo. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e opine. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E o São Paulo, que não tem dinheiro para contratações, está perdendo 2 milhões de euros que viriam do grupo do Chelsea. Você vai lembrar que algum tempo atrás o São Paulo vendeu o lateral Ângelo para o Strasbourg. Jogador da base, só 16 anos de idade na oportunidade, hoje com 17. A operação foi fechada em 5 milhões de euros fixos ou 32 milhões de reais. São Paulo também teria direito a mais 2 milhões de euros de bônus, caso o Ângelo fosse utilizado no time principal em pelo menos 2 minutos. Só que o Ângelo nem sequer treinou no time de cima, apesar de toda a dificuldade com a lateral direita do São Paulo. Nem Cédric Soares, nem Mike conseguiram dar conta do recado. É bem verdade que nessa temporada, a partir de um reforço do Mirassol, a coisa deu uma bela melhorada. O Ângelo, que hoje tem 17 anos de idade, vai fazer a pré-temporada com o Strasbourg. Ele viaja nos próximos dias para se juntar ao pessoal do Strasbourg. A negociação em definitivo para o time da França só pode acontecer em outubro, quando ele completa 18 anos de idade. Mas a pedido do Strasbourg, o São Paulo acabou por liberar o atleta. A pergunta que eu deixo para vocês é, se o Ângelo já está disponível, pronto, para fazer parte da pré-temporada do Strasbourg na França, por que não foi utilizado pelo São Paulo em momento algum? Por que isso nunca nem foi alvo de debate? E olha que no São Paulo sub-20, apesar de ter 17 anos de idade, o Ângelo fazia enorme sucesso. Foram 17 partidas com 2 gols e 2 assistências, titular absoluto do sub-20. E dessa maneira o São Paulo deixou de faturar 2 milhões de euros, que equivalem a mais de 11 milhões, quase 12 milhões de reais. Para um clube com enormes dificuldades financeiras, talvez tenha sido um enorme equívoco. Só para completar sobre o tricolor, São Paulo fez jogo-treino nesse sábado contra o Juventus, time recém-promovido da segunda para a primeira divisão do futebol paulista, e acabou no empate em 2-2. André Silva e Gonzalo Tapia marcaram os gols do São Paulo. Tricolor que ainda faz mais um amistoso no próximo sábado contra o Red Bull Bragantino. A última sobre o São Paulo.
Dória, que havia deixado o tricolor após ameaças contra ele e sua família, é novo reforço de um time da segunda divisão na Turquia, a equipe Batman Petrospor. O que você pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário, para opinar, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Informação exclusiva, São Paulo tomou uma decisão importante sobre o substituto de Rui Costa. O executivo de futebol do tricolor que foi demitido não deve ter uma outra pessoa para sua função. Apesar de várias especulações, chegaram a cravar que Edmilson só estava aguardando o fim da Copa do Mundo para virar o executivo de futebol do São Paulo. Também surgiram nas últimas horas as notícias de que Carlos Amodeu, ex-CEO do Vasco e com passagem pelo Grêmio, era uma das opções analisadas pelo presidente Arrimacis. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma fonte são paulina que disse o seguinte, abre aspas, por enquanto não tem ninguém para substituir o Rui. Vamos levando assim. Aí eu quis ser mais específico e perguntei se o São Paulo não pode estar esperando o fim da Copa para fechar com Edmilson, que já foi volante e zagueiro do São Paulo, tem uma carreira muito sólida como atleta e depois como dirigente, tendo fundado o SCA Brasil e mais recentemente se integrando à CBF para a disputa da Copa do Mundo. Abre aspas para essa fonte, não tem nada também sobre Edmilson, chance nenhuma. Percepção que eu tenho a partir das duas respostas é de que o São Paulo vai preferir dar mais autonomia ao Rafinha, que havia sido contratado no primeiro semestre como gerente de futebol, para coordenar as ações entre os jogadores e membros da comissão técnica. A partir de agora, o ex-lateral vai ter a função também de cuidar do departamento de mercado, contratações, renovações, enfim, essa autonomia tem sido dada a ele e as primeiras impressões dos dirigentes, Arrimacis e companhia, têm sido positivas. Diante desse cenário, Rafinha vai seguir pelo menos até uma segunda ordem. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força. O São Paulo está bem próximo de fechar patrocínio com a XP. Estão em negociações e conversas. A qualquer momento poderemos ter os dois. Qualquer atualização trago para vocês.